meditação não é uma coisa para você desenvolver fora do contexto da tua vida? Em geral, as pessoas estão insatisfeitas, né? Quando elas têm muitas coisas, está tudo perfeito olhando de fora, elas têm medo de perder aquilo, né? Não é assim? Então já tem uma certa angústia, já tem um tipo de sofrimento. Quando a gente não se dá conta disso acontecendo mentalmente, na nossa psique, é muito fácil a gente escorregar para esses mecanismos de defesa. A gente projeta os problemas. Ah, esse cara ficou na minha frente porque eu tenho que passar mais rápido no trânsito, né? Ele é o culpado, né? Ou às vezes tal fulano foi lá e falou mal de mim pro meu chefe. Toda vez que a gente projeta, a gente está abdicando da nossa capacidade de a gente resolver a situação, né? A gente está depositando no outro a resolução do problema. Isso é muito arriscado. Isso fragiliza muito a gente. Porque a gente depende da reação do outro, a gente não controla nem nossa mente direito, vai esperar a reação do outro. Então isso é uma conduta um pouco infantil. Isso também é um tipo de meditação, só que totalmente transviada, né? Está totalmente errado o foco. Então você está fortalecendo neuronalmente um monte de circuito. Ah, porque o outro não fez para mim, porque o outro sempre me sacaneia, porque não. Você está cultivando isso. E isso vai ficar cada vez mais automático, sem você se dar conta. Aí alguém fala, pô, você já percebeu que você entrou aqui e em 10 minutos você já reclamou de 5 coisas? Eu não sei o quê. A pessoa nem se dá conta, né? Então isso vai gerando um processo de desgaste e doença, né? A gente não precisa falar de doença, mas já tem um distúrbio, já tem um adoecimento dessa pessoa. Ela já está se desgastando vitalmente, ela está abdicando mão da vitalidade dela, está cultivando um monte de negatividade, né? Ansiedade incontrolável é um sintoma quase de todo mundo, né? Mas muitas vezes, então, o que tem por trás disso? Uma inabilidade de lidar com as situações do dia a dia, né? A gente vai gerando angústia. A gente não consegue controlar as situações do jeito que a gente quer, elas vão passando. A minoria das vezes a gente consegue fazer do jeito que a gente quer, né? A gente tem que entender isso, porque a maior parte das nossas coisas da nossa vida dependem de outras pessoas. Então, a partir do momento que depende de outros, a gente já não tem controle, então sai do nosso planejamento muito facilmente. Então, ansiedade é uma reação, né? É uma reação não favorável à vida da pessoa, né? Porque aquilo vai gerando um nível de estresse todo no organismo. Isso vai ter consequências, né? E as coisas têm que ser do meu jeito. Quanto mais inflexível, quanto mais rígido, mais adoecimento. Aí a pessoa não sabe que quando chegou nos 60 anos apareceu um câncer lá, e ela não sabe, mas isso aí é uma injustiça que apareceu na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa boa, não sei o que. Vai analisar melhor. Vai analisar o tipo de rigidez, né? De estagnação que foi gerada ao longo de anos, né? Então isso precisa ser visto. E as pessoas que estão com o sistema nervoso simpático muito ativado, tem muita contratura muscular, né? Elas vivem contraídas, cheias de dores musculares. Está muito ativado isso aqui. Não está tendo um balanço, não está tendo um equilíbrio. E aí o hipotálamo, que também é uma região cerebral muito importante, alerta a pituitária, que é uma glândulazinha que nem uma ervilha, né? Bem na base do cérebro, a estimular as adrenais, que são essas glândulazinhas em cima dos rins, né? Então o que vai acontecer? Vai liberar os hormônios do estresse, que é a adrenalina, cortisol. Vocês conhecem esses hormônios, né? Toda notícia assim de revista, tudo está sempre citando. Mas são assim, popularmente conhecidos como hormônios do estresse. Então está acontecendo isso. Aí quais são os efeitos desses hormônios no organismo? O que acontece? Aumento do batimento cardíaco, a pupila fica mais dilatada, o fluxo sanguíneo aumenta para as musculaturas e os brônquios broncodilatam para poder ter mais oxigênio. Tá? O sistema imunológico com o cortisol ele é um potente anti-inflamatório, é o mais potente do organismo, né? Então o que ele vai fazer nos tecidos, nos nossos órgãos? Vai ter uma paralisia do sistema imunológico para reduzir as inflamações dos ferimentos de uma possível enfrentamento que você vai ter naquela situação.
E o tronco cerebral vai vai estimular a amígdala cerebelar, que é uma porçãozinha do cérebro, tá? A estimular mais ainda o sistema nervoso simpático. Então veja, é um ciclo meio que alimenta, se autoalimenta. Vai aumentando essa tensão, vai gerando mais hormônios, né? Esse é o mecanismo que funciona. E nesse momento, quando a gente está sob estresse, de jeito nenhum a gente vai pensar em reprodução, né? Então não tem cabeça para isso. Então às vezes as pessoas têm problemas nessa área da vida, né? É muito comum hoje em dia. A parte sexual não vai bem, tal. Muitas vezes está exagerado aqui o estresse, né? Como é que a pessoa vai se concentrar naquele momento? Ela está a mil, ela não está no clima, né? Então a pessoa tem que dar uma equilibrada no parasimpático, né? Que é o que está faltando aqui, para daí a pessoa poder ter uma boa função sexual, né? A digestão também para tudo, porque a digestão é comandada mais pelo parasimpático, como ele está suprimido aqui. O simpático está lá tocando estímulo, ele para de funcionar. Então a gente fica com pouca saliva, nosso intestino fica meio lento, a boca fica seca, a gente fica com prisão de ventre, né? E as emoções ficam exacerbadas. Então esse processo de ansiedade, de muito pensamento, a minha mente não para, eu vou dormir, eu não consigo, porque eu fico pensando, eu acordo no meio da madrugada pensando no trabalho, esse é um processo que é isso aqui que eu estou descrevendo. Então é um processo neurovegetativo, né? Ou funcional, se você quiser dizer. Não tem doença, não tem uma lesão orgânica acontecendo, mas existe uma disritmia, o sistema não está sincronizado. O controle do córtex pré-frontal diminui. O córtex pré-frontal, a gente tem dois lóbulos, né? 2 hemisférios cerebrais, e aí a gente tem o esquerdo e o direito, e o córtex pré-frontal esquerdo, essa região aqui do cérebro, ela é muito importante na meditação. É essa região que tem as faculdades assim cognitivas mais elevadas que o ser humano pode ter. Então, quando a gente está meditando, a gente está estimulando intensamente essa região cerebral a se comunicar com o restante do cérebro. E isso ajuda a gente a modular tudo isso que está acontecendo. Surgiu uma situação, se você não tiver esse treinamento do córtex pré-frontal, você segue os impulsos. E isso vai gerando um ciclo vicioso. E a pessoa não consegue sair desse estresse. No entanto, se ela tem um certo treinamento do córtex pré-frontal esquerdo, ela consegue rapidamente mudar o processo. Tá? Então é isso que, do ponto de vista orgânico, cerebral, está acontecendo quando a gente medita. Vocês viram isso acontecer aqui no começo. Não deu uma desligada? Não deu uma certa presença? Uma certa integridade de você estar aqui um pouco mais concentrado do que antes? Agora imagine as pessoas que praticam meditação todos os dias por anos. Então é quase que é a medicação assim, endógena melhor que tem, né? Não tem efeitos colaterais, só tem coisas boas, né? Mas a pessoa está fazendo esse treinamento, está parando esse processo aqui de estresse. Olha que notícia boa, a gente já sabe, mas o cérebro é neuroplástico, né? Significa o quê? As células neuronais, elas se automodulam, elas mudam os circuitos. Antes se pensava que não, né? Então a gente tem aquelas representações cerebrais onde a área da audição é uma certa área, a área motora é uma certa área, a área da visão é outra área, a área da cognição é outra área, mas isso hoje é altamente questionável, né? Existe uma predominância nas certas regiões, no entanto, as pessoas que, por exemplo, elas nasceram com um defeito congênito, uma surdez congênita, elas conseguem expandir aquela área e usar outras áreas cerebrais para poder equilibrar aquela função que ela não tem. Então a gente percebe que o cérebro tem uma modulação, ele consegue se adaptar às situações que as pessoas vivem, né? Uma pessoa que tem AVC, né, um derrame cerebral, por muitos anos fez fisioterapia, foi treinando tal, e consegue adquirir um certo movimento novamente, a gente vai ver que, se for fazer um estudo de ressonância, né, funcional, a gente vai perceber que aquela área que foi perdida, o restante em volta está muito aumentado, né, no sentido de tentar compensar aquela perda daqueles neurônios naquela região do cérebro. Então,
isso é uma boa notícia. A gente tem uma brincadeira para fazer com o nosso cérebro. A gente está fazendo todos os dias. Então o processo de cura, ele pode existir nas situações mais difíceis. Por quê? Porque a gente usa muito pouco em geral no nosso dia. Mas se a gente começar a estimular outras zonas cerebrais, fazer outros circuitos, então a nossa fisiologia muda também. A maneira como a gente funciona, né? E isso é possível fazer. Então a mente é o que o cérebro faz o que a mente comanda. Essas duas vias a gente pode olhar, né? Uma mente que desperta é um cérebro que desperta. Então se a gente estudar o cérebro, por isso que os neurocientistas afetivos, que a gente diz, a neurociência afetiva, que vem ganhando muita força mundialmente, ela vem estudando esses fenômenos em pessoas que praticaram meditação muitos anos, para ver o que aconteceu com o cérebro dessas pessoas, né? Antes, lá 20 anos e 20 anos depois de meditação, o que aconteceu? Então esses estudos estão aí, está saindo um monte de coisa nova, né? Então os praticantes tibetanos em meditação profunda criam ondas cerebrais gama de atividade elétrica poderosas e penetrantes em que regiões excepcionalmente grandes do estado neural real pulsam em sincronia de 30 a 80 vezes por segundo. Essas meditações profundas de praticantes experientes, elas conseguem fazer imagens de ressonância que nenhuma outra pessoa consegue, né? No sentido de uma ativação geral do cérebro. Então, na ressonância, você vê esse processo acontecendo. Hoje a gente consegue perceber isso com essas imagens. Eu peguei um trecho aqui do Deepak Chopra que eu acho muito interessante, só para a gente refletir, né? 90% dos átomos do nosso corpo não estavam nele há 3 meses. De certa forma, a configuração das células ósseas permanece a mesma, mas os átomos de todos os tipos atravessam livremente as paredes celulares, o que significa que adquirimos um novo esqueleto a cada 3 meses. A pele se renova a cada mês, adquirimos novo revestimento no estômago a cada 4 dias, com a renovação constante da superfície que entra em contato com os alimentos a cada 5 minutos. As células do fígado se renovam de modo mais lento, mas novos átomos flutuam tranquilamente através delas, como a água de um leito de um rio, fabricando um fígado a cada 6 semanas. Mesmo no interior do cérebro, cujas células não são substituídas depois que morrem, o teor de carbono, nitrogênio e oxigênio é hoje inteiramente diverso do que de um ano atrás. Tudo bem? Então, para que, se o nosso corpo é tão flexível, para que ficar com a mente tão tacanha, né? Então, o corpo está assim, super flexível, trocando tudo. Por que a gente não faz assim com a nossa mente, né? Com as nossas emoções, flexibilidade mental, né? Mas a gente pode treinar. Mas então a gente tem que estar em sincronia. Se a gente for perceber, a gente faz tudo do jeito que a gente quer e a gente não presta atenção no que seria melhor, né? No que seria mais saudável, o que é mais natural. A gente come tudo errado, a gente tem relações muito complicadas, a gente cultiva uma série de problemáticas. Mas tudo isso se resume então a uma desincronia. A gente sofre por desincronização. Tá? Se a gente se sincroniza, nem precisou tomar remédio, né, para dormir. Bastou regular um pouco o sono e tal, voltou a dormir bem, voltou a descansar à noite, acordou com disposição. E a meditação? O que a meditação faz? Ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o outro, né? De diversas formas. Tira a atenção de assuntos estressantes, relaxa e traz um estado de consciência ao corpo. Praticando regularmente a meditação. Olha alguns estudos, o que eles mostram. Aumenta a massa cinzenta na ínsula, no hipocampo e no córtex pré-frontal. Reduz o desgaste cortical resultante do envelhecimento nas regiões pré-frontais e melhora as funções psicológicas, como a atenção, a compaixão e a empatia. Isso é estudo. Já tem aí trabalho publicado. Reforça a ativação das regiões frontais do lado esquerdo, melhorando o humor. O lado direito é mais pessimista. O lado esquerdo é mais otimista e vamos crescer e vamos junto. Então tem que ativar mais o lado esquerdo. Aumenta o poder e amplitude das ondas cerebrais gama, que é aquelas que se distribuem em todo o cérebro, naqueles praticantes mais experientes. Então a meditação pode propor isso também. Diminui o cortisol, que está ligado ao estresse. Vai parar um pouco a produção de adrenalina e de cortisol. Fortalece o sistema imunológico. Ajuda a melhorar diversos problemas clínicos, como as doenças cardiovasculares, asma, diabetes tipo 2, TPM, né? E dores crônicas. Então, para uma série de doenças já está se estudando a meditação.
Auxilia nos problemas psicológicos, como insônia, ansiedade, fobias e distúrbios alimentares. Né? Reduz a atividade do córtex pré-frontal direito, aquele mais pessimista, né? Ligado às emoções negativas, e aumento do esquerdo, ligado à resiliência e à sensação de bem-estar. O treinamento na meditação da consciência plena altera nossos hábitos, aumentando a probabilidade de utilizarmos uma via neuronal em vez de outra. Essa meditação plena, ela é um pouco diferente dessa que a gente fez agora. Essa é chamada de shamatha, foco. A gente precisa ter concentração. Se a gente não tiver concentração, a gente nem percebe o que está se passando em vários níveis mentais nossos. Né? Então a gente tem que ter concentração, mente focada, atenção. Né? Isso é shamatha. Essa meditação da atenção plena é assim: você está sentado e você abre os seus sentidos e está completamente atento, mas não focado em nada específico. Mas você recebe todos esses estímulos e você passa apenas a observar. Você não responde a eles. Tua filha gritou lá, mãe, não sei o que, tá bom. Só está lá na consciência plena. Né? É como se fosse uma contemplação? De uma certa forma, ela é muito linkada às contemplações. Por exemplo, vamos contemplar a impermanência do corpo. A impermanência do corpo, a impermanência das coisas, a impermanência das pessoas, a impermanência de tudo que me cerca. Tudo está passando, está se dissolvendo. Tudo está surgindo, está ficando e depois se dissolve. Meu corpo está acontecendo isso, meus pensamentos estão acontecendo isso. Você vai mantendo essa contemplação da impermanência. Isso você está guiando o teu pensamento. É um tipo de meditação que é muito boa. Ela faz uma série de benefícios no sentido de antídotos para um monte de padrão errado de pensamento nosso. Aí você fez isso, manteve uma contemplação da impermanência. Aí você descansa. Aí você deixa o insight surgir. O insight vem do descanso da mente. Não tem muita atividade mental, cognitiva de guiar o pensamento. Você usou a cognição, você fez aquela contemplação, você examinou na tua vida se aquilo tem sentido, e a hora que você cansou, fez isso 10 minutos, 15, 20, depende da prática, você descansa a mente. E aí fica mais 10, 15, 20 minutos. E aí, muitas vezes, nesse momento, insight. O que é o insight? É uma capacidade de assimilar aquilo na tua vida sem precisar chegar devagarinho naquilo. Aquilo já está consciente, já está impregnado na maneira de você ver as coisas. Né? Então, por exemplo, contempla a compaixão. Compaixão, qual é o resultado da compaixão? Como as pessoas sofrem, tal, como que eu posso ajudar? Contempla e daí descansa nesse estado de compaixão. E aí, com o tempo, a compaixão se torna natural. Né? Então é esse o treinamento. Então passa pela cognição, mas depois é natural, espontâneo, córtex, pré-frontal e as outras regiões relacionadas com a empatia. A nossa capacidade de sensibilidade, né, em relação ao que o outro está trazendo para você. Tem pessoas que não têm isso, né? Infelizmente. Pessoas não falam assim, porque aconteceu, meu pai se acidentou, né? A pessoa já toca no outro assunto, né? Já nem ouviu a pessoa, né? Não tem uma empatia. Mas isso é muito importante, né? Naquela coisa do contentamento, de a gente fazer o bem para o outro e tal. Então, essas meditações, elas influenciam muito a nossa capacidade de se socializar e ter contentamento. Então, 3 técnicas, assim, bem conhecidas de meditação. Meditação é um mundo, né? Eu estou falando aqui algumas técnicas mais estudadas pelo Mind and Life, que é uma organização, uma fundação internacional que estuda meditação. Né? Então, eles estudaram principalmente, é uma parceria com o Dalai Lama, então eles estudaram principalmente as meditações no contexto budista. Mas existem milhares de técnicas, em outras traduções, tudo maravilhosas. Né? Então, Shamatha, foco, atenção plena é essa que eu falei. E Tonglen é essa meditação de compaixão, de você chegar a um ponto de você ter uma capacidade de curar a si mesmo e ao outro. Por exemplo, essa técnica que eu falei da esfera que preenche o ambiente com compaixão, com amor, sabedoria, e você expande, isso é uma técnica que mistura, né? A concentração, você tem que estar focado aqui na luz, na visualização, mas tem uma concepção de Tonglen. Você está purificando negatividades e você está irradiando amor e coisas boas.
né? Essa meditação Tonglen, ela é fantástica para as pessoas que querem prevenir um câncer, né? Todo mundo quer prevenir câncer, né? Então vamos fazer. Por quê? Porque o câncer tem uma relação é autodestrutivo, né? Todas as doenças autoimunes e o câncer e muitas outras doenças são autodestrutivas. Tem uma autodestrutividade dentro da pessoa, consciente ou não. De antigo ou recente, tem que ser vista. Mas daí o Tonglen é uma capacidade o quê? Qual que é a técnica do Tonglen? Você visualiza uma pessoa que você tem problema de relacionamento à sua frente, aqui, à sua frente, tua mãe, por exemplo, uma questão lá com a tua mãe. Aí você, empaticamente, percebe a situação difícil que ela vive. Aí você percebe o sofrimento dela, percebe as coisas difíceis que aconteceram na vida dela. Você muda um pouco o panorama que você está olhando, né? O jeito de olhar sempre ela me prejudicou, ela me sacaneou, tal. Mas daí você muda um pouco a percepção. Você percebe as dificuldades daquela pessoa. Aí você vai fazer o quê? Com a tua respiração, você puxa todas essas dificuldades e sofrimento na forma de uma luz negra. Inspira. Quando vem do teu coração está permeado de amor e compaixão. Você tem essa capacidade dentro de você. Não precisa ficar com medo de que vai se contaminar com a luz negra. Porque no fundo a gente tem uma compaixão natural dentro da gente. A gente só não está revelando, né? Mas isso é natural, a gente ser compassivo. A gente só perdeu a conexão. Então você percebe isso, você confia nisso. Então você puxa essa luz. Quando ela toca aqui no teu coração, vira tudo luz, branca de amor e compaixão. E você aspirar o bem dela, de aspirar que ela esteja além do sofrimento, além das causas do sofrimento. E aí você envia, quando você solta o ar, essa luz permeia essa pessoa completamente. Faça isso, para ver o que acontece. Não precisa nem ir debater lá com a pessoa. Daqui um mês, daqui uns 6 meses, ela te liga assim, pô, eu tô com saudade de você, desculpa, aquele negócio que aconteceu com a gente. Tô falando sério, pode ser uma pessoa morta, pode ser uma pessoa que já não esteja aqui encarnada, mas pode ser uma pessoa muito próxima também, tá? Pode ser uma pessoa que você tem ou não contato. Você faz o Tonglen e aí vai dissolvendo aquelas questões pendentes, né? E é claro, a tua capacidade de compaixão aumenta também, então para a tua vida é muito bom, né? E para as pessoas ao teu redor, né? Ter uma pessoa compassiva é muito mais agradável. A empatia, ela se desenvolve. Quanto mais você se colocar na situação do outro, tentando entender, puxa, que sofrimento que essa pessoa está passando, mas que ela vá além, que ela esteja liberta desse sofrimento, que ela seja feliz, tal, fazendo Tonglen, mais a tua zona cerebral ligada à empatia vai tomar conta. E aí quando surge uma situação difícil, mesmo com uma pessoa que vai te agredir, você sabe lidar com aquilo de outra maneira. É casos, né, de vários praticantes de meditação de muito tempo que, quando foram aprisionados, torturados, ainda mantiveram uma mente de compaixão pelo agressor. O que vai adiantar ficar com raiva?